Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem tivemos mais um ataque bastante destrutivo contra a cidade de Odessa. Muito triste é que a cidade de Odessa é uma cidade histórica, muito linda ela, e infelizmente acabou tendo vários prédios atingidos, prédios residenciais, mais uma vez, o padrão russo de atacar alvos puramente civis aqui, né? E em termos de linha de frente, não tivemos nenhuma mudança de ontem para hoje. Temos algumas mudanças em posição em relação ao Trump, tá? O Trump declarou abertamente que não é um isolacionista. Com isso, ele está se distanciando do pessoal MAGA que não quer se envolver em guerras de forma alguma. O que ele disse literalmente é que ele nunca prometeu isso. Bom, ele está falando isso, evidentemente, com relação à guerra de Israel com o Irã. Mas quem sabe não sobra para a gente também, né? Quem sabe a gente não consegue de novo a ajuda americana. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por gerador de números randômicos do IBGE, Sagat Bordiev, o Retorno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E antes da gente começar, estamos abrindo uma nova campanha para arrecadar dinheiro para ajudar os brasileiros que estão chegando lá na Ucrânia, né? Como vocês sabem, o pessoal compra passagem, chega lá, e quando chega lá na Ucrânia tem que esperar um período, que normalmente é 2 semanas, mas às vezes atrasa um pouquinho, para receber o contrato, para fechar o contrato com o Ministério da Defesa ucraniano. E esse período acaba sendo crítico, porque né, a pessoa teria que pagar hotel e coisa e tal. O Alex Silva tem organizado lá na Ucrânia um lugar para o pessoal ficar e coisa e tal, mas isso tudo tem um custo, e a gente está ajudando nesse custo aqui, né? O que a gente vai fazer o leilão aqui, né, fazer a rifa aqui, é de um tokenzinho com aço do Su-30 derrubado em Bakhmut. É o último que eu tenho, tá? Não vou poder... se você quer um desse, é bom participar dessa rifa, porque eu não tenho mais deles, não. E selos da Ordem do Mérito da Ucrânia, da Cruz, e selos comemorativos da chegada do F-16 na Ucrânia, e vários badges aqui do Azov, da Legião Estrangeira. Bom, tem vários badges aqui, homenagem, Heróis Não Morrem, né, homenagem aqui a esse outro badge, do Gura aqui também, um badge brincalhão aqui de voluntários, né, se ferrando, mas a gente vai conseguir, não sei o que lá, um cachorrinho peidando ali. Enfim, um monte de badges legais aqui, são 10 prêmios no total. O esquema vocês já sabem, vão ser 2 semanas para o sorteio, e lógico, se vender tudo antes, a gente sorteia antes, tá? R$5 cada rifa. Agradeço aí quem puder participar. Infelizmente, mais uma vez, o Banco Mercado Pago proibiu a gente usar cartão de crédito, então a única alternativa para participar da rifa é Pix. Não tem outra alternativa, lamento muito, tá? Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, tivemos de ontem para hoje um ataque com 86 drones contra a Ucrânia, e principalmente focando na região de Odessa, aqui. Odessa foi o principal alvo, infelizmente, muita coisa destruída ali em Odessa. Aqui o pessoal mostrando aqui as destruições, né, os bombeiros tentando salvar as pessoas, as casas destruídas aqui, um prédio aqui que foi atingido. Mais uma vez, um prédio residencial, isso aqui no centro da cidade, é uma região que é uma região turística, são casarões muito antigos, é muito bonitinho, o centro da cidade de Odessa é muito bonito realmente, uma pena ter sido atacado dessa forma. É onde eu fiquei, lá no centro de Odessa, foi onde eu fiquei quando eu fiquei lá em Odessa. Infelizmente, muita coisa atingida. Aparentemente esse prédio aqui foi o principal atingido, mas teve outros prédios também destruídos. Teve esse prédio aqui de apartamentos, é um prédio um pouco mais moderno, mais uma vez um ataque civil completamente sem lógica militar nenhuma, atingindo um prédio aqui de residências de pessoas, né? Outras coisas atingidas também lá em Odessa, muito triste isso, esse ataque absurdo por ali, né? Segundo Kovalenko, a ideia dos russos é continuar esses ataques com drones em cidades ucranianas contra civis mesmo. O objetivo é convencer o resto do mundo que a Ucrânia acabou, que já acabou essa guerra, que a Ucrânia está destruída e coisa e tal. Eu já falei para vocês que isso é uma ilusão muito grande, é verdade, é muito triste esses prédios aqui destruídos,
mas a cidade de Odessa é uma cidade grande, tá? Tem muitos prédios lá, né? Então, se você pegar aqui no Rio de Janeiro, você imaginar aqui 3 prédios destruídos, assim, é crítico, sem dúvida alguma, mas principalmente foi prejuízo material. Felizmente não teve nenhum morto, nenhum ferido. O prejuízo material é grande, mas no final das contas não faz tanta diferença na cidade. Não, a Ucrânia não está destruída ou acabada como os russos querem vender essa ideia, justamente para muito mais do que tentar impedir a ajuda do Ocidente, é tentar convencer os russos de que eles estão ganhando essa guerra, né? Como eu falei para vocês, a situação do Putin hoje em dia já é muito mais de tentar se proteger no poder, se segurar no poder na Rússia, do que qualquer outra coisa. Ele sabe que essa guerra não vai a lugar nenhum e, mais do que tudo, ele está do lado errado dessa guerra, né? Bom, falando sobre a linha de frente, mais uma vez, nenhuma grande mudança de ontem para hoje. O Polé-Volán publicou aqui os mapas de hoje. Dá para ver aqui ó, em Kupiansk, aqui é Kupiansk, aqui é um pouco mais adiante ali Toretsk, também nenhuma mudança aqui. Aqui em Minorgrad, entre Toretsk e Pokrovsk, né, teve pequenos avanços russos aqui, mas nada significativo mais uma vez. Aqui em Pokrovsk, também está Pokrovsk aqui, também pequenos avanços aqui, sem nenhuma utilidade estratégica, né? E finalmente a gente tem aqui, aqui em Sudia, ali em Sumy, né, em que teve um pequeno avanço russo aqui, que eles retomaram uma área que os ucranianos tinham já tomado, os russos conseguiram retomar novamente, mas de novo, isso aqui mostra como é que a linha de frente aqui estacionou já há vários dias, que não há movimento significativo aqui, né? Aquilo que eu mencionei para vocês, os russos iriam avançar em Sumy até encontrar a ponta, a base defensiva ucraniana, e a partir daí não conseguiriam mais avançar, né? Então, continuamos mais ou menos no mesmo modo na linha de frente, não tem avanço de nenhum lado. Esse aqui é um T-62 russo com um monte de vergalhões soldados aqui para proteger contra drones, né? Chega a ser engraçado isso, cara. Como é que pode, bicho? Olha só, o tanque deveria ser um blindado, um negócio importante, difícil de destruir, e no entanto os caras têm que colocar um monte de vergalhão, parece um ouriço isso daqui. Sei lá, parece uma peruca isso daqui, um tanque com peruca, né? Muito estranho isso, né? Embora seja muito feio, né? Se resolver o problema, os caras vão usar. A Ucrânia também usa um monte de gambiarras desse tipo também para avançar na linha de frente. Agora, a Ucrânia tem uma outra vantagem, que é justamente a cooperação com o Ocidente, né? O DTU é uma Defense Tech for Ukraine, é uma iniciativa de voluntários americanos e europeus que visa ajudar a Ucrânia na parte técnica, né? Então eles estão nessa coisa desde o início da guerra, desenvolvendo drones e coisa e tal. Os drones ucranianos de fibra ótica foram eles que começaram a produção desses drones ucranianos de fibra ótica, que funciona muito bem. Eles fazem vários tipos de drones para várias coisas especializadas, né? Alguns que são tão especializados para tarefas tão específicas que simplesmente não faria sentido você ter uma linha de produção disso, né? Mas eles continuam aqui fazendo justamente esse tipo de coisa e eles criam uma série de incubadoras de pequenas empresas de tecnologia na Ucrânia para justamente produzir esses drones de formas diferentes, né? Então tem casos de drones para enviar suprimentos para tropas na linha de frente, enfim, um monte de coisa que o pessoal tem feito lá em termos técnicos na Ucrânia, né? E isso mostra um ponto por que a Ucrânia tem tanto domínio nessa área de drones e acaba que está muitos passos à frente do resto do Ocidente nessa área. É muita inovação, é muita gente contribuindo para ajudar esse ponto aqui, né? E isso mostra aquilo que eu falo para vocês de duas coisas, né? Primeiro, a importância de você estar integrado ao mundo, né? A Rússia está se isolando, a Rússia está ficando isolada. Ok, ela tem o apoio do Irã, da Coreia do Norte e talvez da China, mas estão isolados ali. O resto do mundo inteiro não conversa com a Rússia, não tem apoio para a Rússia. Mesmo quem continua comprando coisas da Rússia, não vai ajudar a Rússia diretamente, porque fica muito feio ajudar quem está agredindo, né? Ao passo que a Ucrânia tem essa vantagem de atrair muitos talentos na área tecnológica para essa guerra, e isso é uma coisa que acaba ajudando bastante lá, né? E a outra coisa é a descentralização, é o que eu falo para vocês. Durante boa parte do século XX, toda a economia girava em torno da centralização, da economia de escala, você fazer grandes indústrias que fizessem produção em massa. Quanto mais produção em massa, mais você ganha economia de escala. Isso está na raiz da visão comunista do mundo, de que você tem uma organização central, né? O pessoal que fala que, por exemplo, que saúde pública é uma coisa boa, fala justamente esse argumento, né? Não, porque aí a gente pode comprar, fazer grandes compras, aí você ganha economia de escala e coisa e tal.
A verdade é que a economia de escala ela tem um limite, ela também tem uma ineficiência própria dela. Por quê? Porque justamente ela tem dificuldade de se adaptar aos detalhes em cada região. Então, o que parece um lucro muito grande no início, no final das contas, é um prejuízo. E é por isso que saúde pública como o SUS não funciona no Brasil e não funciona em lugar nenhum do mundo. É uma besteira que não tem sentido nenhum no final das contas, né? Aqui no Brasil, cada brasileiro paga mais de R$ 100 por mês de imposto para cobrir o custo do SUS e, no final das contas, quando precisa, não tem SUS, não consegue cirurgia, não consegue marcar nada, então você paga R$ 100 por mês por uma ilusão que você nunca vai poder usar se você realmente precisar, no final das contas. E não é só aqui no Brasil, não. Você pegar o NHS lá na Inglaterra, o Canadá também, você só vê reclamação. Saúde pública não funciona, porque justamente é a centralização, é o problema da centralização. Aqui a gente vê esse exemplo no caso dos drones, né? A Rússia optou por um modelo centralizado de produção em massa, bem soviético mesmo, bem comunista mesmo, bem século XX, né, de produção em massa, economia de escala e não sei o que lá. E no final das contas está se fudendo porque um drone produzido de economia de escala são todos muito parecidos. Quando você descobre como fazer o jamming, né, como destruir um, rapidamente aqueles drones se tornam inúteis na linha de frente. A Ucrânia, ao apostar em descentralização, em um monte de oficinas diferentes, fazendo drones diferentes, você tem uma adaptabilidade muito maior para o problema, você acaba tendo vantagem, né? Economia de escala é uma ilusão, não existe mais, já era. Houve no passado esse conceito. Bom, a gente falou ontem sobre a troca de prisioneiros que teve ontem, né? O que a gente mencionou também é que essa troca de prisioneiros envolveu muitos prisioneiros que estavam em estado de saúde delicado, né? Então as ambulâncias foram aqui, a gente tem mais imagens agora dessa troca de prisioneiros, alguns tiveram que ser imediatamente levados para o hospital, outros estavam doentes, mas ainda né, não teve essa urgência toda. De qualquer forma, um bom resultado isso daí, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. Continua o Putin falando besteira sobre a tentativa dele de convencer todo mundo de que a Ucrânia é parte da Rússia, não sei o que lá, o que é uma besteira completa, né? Agora, olha só, esse post do Trump aqui tem uma coisa importante, tá? Então, olha só, quem disse isso foi o Mark Thyssen, mas essa frase do Mark Thyssen foi reproduzida pelo Trump lá no Trump Social. Donald Trump não é um isolacionista. O que é um isolacionista? É aquela pessoa que acredita, lá nos Estados Unidos, né, no contexto da geopolítica americana, é a ideia de que os Estados Unidos não devem mais interferir no resto do mundo, que esse negócio, os Estados Unidos gasta dinheiro ajudando outros países, sendo a polícia do mundo, isso não ajuda os cidadãos americanos, que os Estados Unidos deveriam focar em si mesmo e deixar o resto do mundo para lá, né? E é lógico que esse papel de polícia do mundo dos Estados Unidos gera um custo para o contribuinte americano, mas como eu já expliquei aqui, isso gera um bônus também, né? O fato do dólar ser a moeda corrente mundial, isso gera uma vantagem econômica para os americanos enorme no final das contas. Então, isolacionista é isso, é uma posição controversa, muitas pessoas lá nos Estados Unidos têm essa posição, mas como o Mark Thyssen está dizendo aqui e o Trump reproduzindo, o Trump não é um isolacionista. Eu acho que alguns republicanos isolacionistas, de repente, perceberam que eles estão fora de contato com o MAGA, com o movimento MAGA e com o Trump. Ou seja, esse pessoal, Tucker Carlson e vários outros aí que têm criticado o Trump entrando na guerra lá de Israel com o Irã, estão vendo que, olha só, vocês estão fora. O movimento MAGA não é um movimento isolacionista, não é para abandonar as guerras. Eu tenho total confiança em Donald Trump, esse é o cara que matou Qassem Soleimani. Você acha que ele está com medo de alguma coisa? Claro que não, né? Enfim, esse recado aqui evidentemente se refere aos Estados Unidos entrando na guerra do Irã, né? Como eu falei para vocês, eu vou fazer o vídeo de Israel hoje falando sobre essa guerra em mais detalhes. Isso aqui é mais relativo à guerra de Israel com o Irã. Eu acredito que os Estados Unidos devem atacar hoje Furdal, né, aquela usina nuclear iraniana que é feita na profundidade. Mas vamos ver como é que vai ser isso, né? De qualquer forma, eu acredito que vai ser hoje à noite esse início, o pessoal está esperando só fechar os mercados. A questão toda é, isso daqui, embora tenha a ver mais com o Irã e Israel, isso daqui mostra um aceno para a Ucrânia, né? O Trump está se dizendo não isolacionista, ou seja, está meio que congelando esse pessoal que fica querendo que ele não entre mais em guerras e coisa e tal.
é uma boa medida. Até aqui o Trump estava com aquela ideia de fazer um acordo de paz, de ganhar o Nobel da Paz e não sei o que lá e coisa e tal. Ele já viu que não vai conseguir isso e talvez ele esteja começando a ver que a única alternativa dele no caso do conflito Israel e Irã é entrar nessa guerra mesmo. E ele vai perceber também, mais rapidamente ainda, que a única alternativa que ele tem no conflito Ucrânia-Rússia é também entrar na guerra do lado da Ucrânia, né? Bom, outra coisa que o pessoal está chamando a atenção é que a Tulsi Gabbard está praticamente excluída do governo Trump. Tá? Ela continua sendo chefe da CIA, mas não está sendo convocada para nenhuma das reuniões no Conselho de Segurança e coisa e tal, o que, de novo, é uma excelente notícia para a gente. A gente sabe que a Tulsi Gabbard está no bolso do Putin. Erro 7 extrema, então ótima notícia isso daqui. Bom, falando um pouco sobre a Rússia, olha só que coisas que acontecem na Rússia, né? O vice-governador de Leningrado, sem querer, atirou nele mesmo, né? Alguém foi cobrar uma dívida dele lá, deu um tiro na mão dele, falou, não, você tem que falar que é você mesmo, senão a gente volta aqui e te mata, né? Coisa de mafiosos, né? Pode ter sido um acidente? Pode ter sido um acidente, mas é um acidente improvável, né? Que coisa, né? Bom, outra coisa curiosa que aconteceu na Rússia, a Rússia acidentalmente admitiu a quantidade de perdas de tropas na Ucrânia, né? Numa entrevista com a CNN, o embaixador russo na Inglaterra, o Andrei Kelin, foi perguntado sobre as intenções maximalistas na Ucrânia e até quando a Rússia poderia recrutar. O Kelin, esse embaixador, diz que não são 1 milhão de baixas que a Rússia sofreu, mas confirmou cerca de 600 mil baixas, o que é um número extremamente alto no final das contas e está de acordo com o que os ucranianos estimam que eram as perdas russas em janeiro, tá? E o número de janeiro para cá aumentou bastante, a Rússia tem tentado avançar ainda na linha de frente e com isso perde muitos soldados. Então, ou seja, no final das contas eles confirmaram que estão tendo perdas aterrorizantes em pessoal lá na Ucrânia, né? E outra informação curiosa foi o ministro da Economia, que também, numa entrevista, admitiu que está à beira da recessão econômica a Rússia, né? O ministro da Economia russa, o Maxim Reshetnikov, reconheceu nessa quinta-feira que o país está à beira de uma recessão, apesar do discurso otimista do Putin nos últimos meses. Os números mostram um arrefecimento e a percepção atual sugere que já estamos à beira de uma recessão, disse ele durante o Fórum Econômico de São Petersburgo, que está acontecendo lá em São Petersburgo. A gente falou com vários enviados internacionais, o Talibã, Belarus, e, enfim, essa turma que é aliada da Rússia. E, no final das contas, ele está lembrando uma coisa que a gente já está sabendo, que é o fato de que economia de guerra, você consegue até crescer a economia durante um tempo na economia de guerra, porque você força o governo a comprar muita coisa, mas chega um momento que a economia começa a capengar mesmo com isso, muita inflação, o que é produzido para a guerra não é produzido para a melhoria da condição dos russos, né? A infraestrutura russa fica parada, todo o resto fica parado, com todo esse objetivo sendo a guerra. No final das contas acaba sendo péssimo para a economia isso, né? Isso tudo sem contar as sanções e tudo mais, né? E aqui, mais uma vez, a gente tem um artigo da Foreign Affairs lembrando aquele aspecto que eu já tenho falado para vocês aqui. Por que o Putin ainda luta? Se está essa situação tão ruim na Rússia, com todo mundo morrendo e coisa e tal, que ele sabe que ele não vai a lugar nenhum. Ele está conseguindo pequenos avanços na Ucrânia e coisa e tal, não adianta. Ele já sabe que ele não vai a lugar nenhum com isso, né? O grande problema, como o pessoal aponta aqui, eu já falei para vocês, é que o Putin tem problemas internos. Ele já está nessa altura mantendo a guerra porque é a melhor maneira dele se manter no poder. Se ele recuar, ele vai acabar sendo visto como fraco e rapidamente vai ser substituído lá no Kremlin e sabe-se lá o que aconteceria com ele nessa situação, né? Então ele fala que realmente o Putin sabe que essa questão essa guerra não tem como ganhar. A expectativa dele é ficar nessa guerra o maior tempo possível, esperando que alguma coisa aconteça, que algo mude e que favoreça a Rússia, né? O problema é que a melhor expectativa que ele tinha para algo mudar era justamente o Trump, e nem isso está ajudando muito o Putin no final das contas. O Putin teve boas maneiras de sair dessa guerra com o Trump ofereceu para ele coisas absurdas no final das contas, mas o Putin passou, o que é uma coisa boa no final das contas, porque a partir daqui o mais certo é o colapso econômico russo que deve acontecer em algum momento este ano, né? Bom, então é isso daí, essa é o artigo da Foreign Affairs e que eu assino embaixo, eu acho que é isso mesmo que é o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like
Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.